Fala galera da Boca Latina, tudo bem com vocês? PVSS aqui, hoje para um vídeo de uma revisão de mesa final, trazer um pouco de teoria, trazer um pouco das minhas ideias aqui para a mesa final, aprender um pouco aqui com essas feras que estão jogando nessa mesa final também, né? Sempre importante. Eu separei várias mãos para a gente ver junto aí, né? Vou botar aqui para rodar já, é a mesa final do W Cup, que aconteceu aí nesse ano, né? Recentemente, ou alguns meses atrás, aí, uns 2, 3 meses atrás. Vou colocar uma velocidade elevada para ver o que a gente vai conseguindo analisar aqui. Esse parece um open bem claro, né? Da Aventura ali. Ele optou por um size um pouquinho maior que 2x. Size que vem sendo bastante usado. Eu acho que a primeira situação seria essa aqui. Na situação onde o Darwin cobre, eu acredito que essa mão seja uma defesa, ele pode defender bastante, o risk premium, a vantagem de risk premium dele sobre o stack da Aventura, especialmente quando tem esse cara short aqui, né, quando tem o Grêmio short aqui, é bem relevante, né, tem o Grêmio short, tem outro cara com 24 blinds, então esse cara tá abrindo o cutoff, óbvio que o range dele deveria ser mais tight em teoria, né, só que óbvio que isso aqui é um open, tudo bem, mas me parece muito tight essa defesa aqui. Eu acredito que, em teoria, a maior parte dos rei X-off não vão deixar de defender aqui. Especialmente porque, por causa do risk premium, o DAI deveria jogar um pouco mais lento, né? Lento assim, entre aspas. Deveria jogar bem mais, tipo, cauteloso, colocar menos ficha no pote, usar as raízes menores, ter frequências menores de c-bet, etc, etc, né? Pelo que a gente tem visto de teoria de pós-flop aí. Eu vou tentar pegar alguma coisa no GTO Wizard pra gente olhar esse spot. Eu acho que esses spots de defesa de Big Blind são bem interessantes, porque são spots que a gente joga bastante, e começar não errando é bem interessante, né? E um outro ponto é que, se caso esse erro do Darwin realmente foi um erro, né? A gente pode ver também que mesmo os World Class Players aí, né? Os caras que estão no topo do mundo, eles também cometem erros, né? Assim como todos nós. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vou ver se eu acho aqui uma simulação parecida por ICM. A gente está ali 8 left. Não, 7, porque esse aqui era um 6 max, né? Então a gente vai em mesa final. 7 left é torneio de Big Field. Vamos pegar aqui um cutoff que tem por volta de 20 blinds, onde o Big Blind cobre ele por uma certa diferença e tem um short. Essa simulação aqui parece ser bem boa, né? Então o cutoff abre. A gente consegue ver que o range do cutoff é um range ali de low jack, né? Praticamente, um pouco mais blocker based. Evita um pouco dessas suítes de connectors, porque a gente não quer jogar muito pós-flop, e jogando blocker a gente diminui a frequência de reações pré-flop dos vilões, né? Diminui a frequência de tribet e também diminui a frequência de defesa, né? Então, com isso, o nosso sucesso no estilo, né? Às vezes que vai passar, mas só passar o raise machine, ela aumenta e diminui também, como eu já falei, as reações, né? Então, mesmo contra um range tight aqui, a gente consegue dar uma olhada aqui nos bubble factors. Para o cutoff contra o Big Blind é 10% e para o Big Blind contra o cutoff é 6%, né? Então, claramente o Darwin tinha uma vantagem de risco aqui, nesse caso aqui de 10%, né? Ou de 4%, desculpa. E aí, essa seria a defesa do range do Big Blind, né? E a gente vê que o rei 8-off está bem up no range ali, ainda vai defender alguns reis X-offs a mais, justamente por causa dessa defesa de range. E aí, se a gente assumir que, vamos lá dizer que você está enfrentando um jogador agressivo aqui nessa posição, que muito provavelmente não vai abrir um range só de 23%, vai abrir um range mais amplo, né? Então a nossa defesa ela acaba aumentando naturalmente também. E aqui, só para a questão de teste, aqui se fosse o button abrindo 60% porque tem uma vantagem de risco, né? A gente defenderia bastante. Esses reis X-offs eles costumam defender bastante, né? Aqui defende muito, porque o range do imposition é muito amplo, né? Basicamente. Vamos testar aqui o hijack. O hijack tem um range de 30% que parece ser um range de cutoff, mas que cobre o Big Blind, né? Agora o rei 8 não vai
tá break-even ainda tá defendendo, né? Então mesmo numa situação teoricamente pior, essa mão ainda seria uma defesa, né? Então a gente conclui que deveria ter defendido. GL. Isso me parece um open, apesar de ser coberto, apesar de ter um cara... Parece bottom de open ali, nada demais. Acho tranquilo não ter aberto. Se ele não abriu da manobra, ele provavelmente... acho que vai ser mais uma vez bottom de open, né? E aqui ele está indo no big do short, que tem menos frequência de defesa. A gente tem que lembrar que por ICM, em teoria, né, as fichas dos shorts valem mais do que as fichas dos chip leaders, etc., né, em termos de proporção. Por quê? Porque as suas últimas fichas elas valem mais dinheiro porque elas têm a sua life tournament mais envolvida, né? Então esse cara aqui, né, ele está mais próximo da life tournament dele, está em risco. Então as fichas dele, cada ficha dele vale mais do que cada ficha desse cara, etc. Então acaba que ele acaba tendo que defender menos. Ele vai defender menos com mãos especulativas e tem menos condição de floatar, até por causa do stack dele. Acho que aqui até então está sendo bem standard essa mão. Aqui vai ser um check puro do Grêmio. E acho que aqui é um value bet, né? Contra triple check ali, check call, check. Né? Então ele vai ter mais rei X, vala X, os 9x praticamente sempre betariam aqui. Não vou dizer sempre porque às vezes o cara pode fazer uma trap. Então acho que é um value bet padrão. E ali vai ser a mão que vai estar de indiferente para pior. Aqui acho que o Peds tem que abrir. Aí é um tribet. Vai ser tribet fold, é isso. Deixa eu só ver esse print aqui, porque esse print é a primeira mão. Interessante, foi aquela mão que a gente acabou de ver. Vamos voltar ali nela. Não lembro exatamente por que eu marquei ela, mas eu vou abrir aqui a simulação e já volto. Bom, voltando aqui, galera. Eu não me lembro exatamente por que eu marquei essa mão, mas eu vou analisar ela de qualquer maneira, né? Vamos ver se ele daria esse open realmente, vamos ver como que ele defenderia ali no Big Blind. Acho que é sempre interessante a gente estar vendo como deveria defender somente short stack, né? A gente pode dar uma olhada no Bubble Factor também, né? Ali para entender os risk premiums de cada um. Os risk premiums do Big Blind estão girando em torno de 7 a 8%, né? Então ali uma média de 7,5%, ele como short stack. E aí a gente vê com o cara que está no cutoff, ó, a média dele é bem maior, né? Por quê? Porque ele tem um prejuízo maior caso ele caia enquanto tem jogadores mais short, né? Então o risk premium dele aumenta. Então a gente sempre está olhando esse tipo de dinâmica e como que isso funciona para a gente conseguir reconhecer melhor em game, né? Já que a gente não tá tanto nesse spot de mesa final e ao mesmo tempo é o spot que mais EV a gente está disputando, né? Então, tipo, qualquer erro custa mais caro. Às vezes aqui, por exemplo, um erro que você comete ali no começo do torneio, você está perdendo quase nada de dólar EV, né? E aí, tipo, no máximo o próprio buy-in do torneio, não diretamente proporcional matematicamente, né? Mas só em questão de representatividade. E aqui na mesa final você pode cometer um erro que, vale 10 buy-ins, às vezes 15 buy-ins. Então isso ganhar mais experiência nesse tipo de situação é muito, muito importante. Tá? Então aqui seria o risco primo do Big Blind contra o cutoff é 7%, do cutoff contra o Big Blind é 5%, então o cutoff tem uma vantagem de risco aí de uns 2% e pouco. O ICE 6 é bem close, ó, a gente já consegue ver, né? Tanto que eu pensei que ele não abriria o ICE 6 porque ele não abriu o Rei 9 na mão, no que seria a mão passada, né? E a gente vê que o raise dele tá perdendo aqui, tipo, um pouco, né? 20 centavos, praticamente break-even. O ICE 7 seria um pouquinho positivo ali, 2 centavos. Lembrando que isso aqui é um buy-in de 500, tá? E tá tudo certinho aí, tanto que se ele desse chove, ele estaria perdendo 125, né? E aí contra
esse raise o Big Blind deveria jogar assim, né? Então percebam que já tem bastante fold aqui, ó, porque as fichas dele valem mais, ele não consegue manobrar tanto, tudo aquilo que eu já comentei anteriormente. Então aqui ele já foldaria bastante, aqui o rei 8 não defende, quando naquele spot do Darwin seria uma defesa pura, por exemplo, só pra gente estar comparando esses risk premiums, já foldaria alguns AX off. Aí eu queria que vocês pensassem um pouco aí como que vocês enxergam esse spot nos jogos que vocês jogam, né? Se a galera realmente folda esses spots aqui, os 8-7 off, 7-6, a parte suited, os AX off. Nos jogos que eu jogo, eu acredito que não. A galera não folda tanto, não está tão adaptada à teoria de CM ainda aqui. Ainda vai estar dando call nesse tipo de spot, parte suited principalmente. E não joga tanto com shoves assim. Joga um range um pouco mais adequado ao chip EV em termos de que mãos rechovar, né? Tipo, pocket pairs rechovam ok, alguns AX suites rechovam ok, os AX off principalmente. Mas essa parte aqui não rechova tanto. E quanto mais alto a ICM, mais você vai ver esses shows aqui do Big Blind. Tá? Então deveria defender assim. E aí vamos continuar ali na mesa final. A gente já viu esse spot. Deixa eu só pegar aqui qual que seria o spot 2. Deixar aqui na outra tela para destacar. Seria exatamente esse, né? Ele abre em EP, vamos ver o que aconteceu. Tá, acho que é para ver defesa de Big Blind, então vamos dar uma olhada aí como deveria defender o Big Blind. Eu acho que 6 e 7 tem que foldar mesmo, 6 e 7 off, mas eu estava interessado em entender o bottom aqui, né? E aí, qual vocês acham que é o bottom aqui? Eu, com esse cara com 8 blinds aqui, esse cara com 20, esse cara abrindo o TG, deveria estar abrindo um range muito tight nesse tipo de situação, né? Apesar de não ser no big de alguém que cobre ele por bastante distância, mas ele é o TG, tem um cara com 8 blinds, então tudo, tipo, tem vários fatores de risk premium aqui. Tem dois caras menores que ele, geralmente quando tem um cara muito menor e dois caras menores que ele, o risk premium dele vai ser principalmente contra os caras que cobrem ele, né? Relativamente alto, em termos de, a gente já viu, né, ali tipo uns 12%. Isso vai fazer com que ele tenha que abrir tipo muito pouco, sei lá, chutar aí uns 12%. E aí contra esse range esse cara tem que foldar muito, eu diria que ele tem que foldar boa parte da linha de 9x off ali, tipo 10 e 9 off, vala 9 off, e talvez eu acho que tipo o bottom aqui do Big Blind seria, deixa eu ver, as Broadways off, né? Talvez até mixando ali um vala 10 off da vida. E foldaria bastante aquele bottom suited ali, né? A parte de 9-3, 8-3, 8-4, 10 e 4 suited. Toda aquela parte ali, talvez até uns vala 2 suited deve estar foldando. Principalmente essas mãos que são mais dominadas por bottom de open range, né? Esse a gente está projetando que ele está abrindo aqui uns 12%, certo? Então o bottom dele vai ser valete X off ali, tipo, dama vala off. Então a gente não vai querer defender tanto valete X suíte de baixo, ou alguns 10x suíte de baixo por causa disso. Essa é uma boa maneira de vocês entenderem como defender Big Blind contra ranges polarizados e também contra ranges muito tight. Tá? Então vamos abrir aqui. Range dos. Ele tá abrindo um pouco mais do que eu projetei, né? Tá abrindo ali uns 16%, achei que ele ia abrir menos, e achei que ele ia abrir menos essas mãos aqui, né? Esses Reishi Suits, que até é meio esquisito, né? Porque já tá foldando aqui. Tá foldando aqui, mas ele não abre 6-6, ele abre mais de 5 ali meio perdido. A gente pode dar uma olhada nos Risk Premiums, sempre interessante a gente olhar para o TG aqui, né? 12, 13%, né? Como a gente tinha projetado. O Big Blind vai ser bem parecido, porque eles têm stacks parecidos, né? E um contra o outro vai ser 12, vai ser 12, 13% também. E aí o Big Blind deveria defender assim, ó,
Ele já foldou o vala 10 off, já foldou um monte de vala X-suited, um monte de 10 X-suited. Percebam como eles foldam mais vala X-suited e 10 X-suited do que 9x e 8x. É justamente por causa do fator dominação, né? Se você está mais dominado pelo range de open, pelo bottom do range de open, né? Os dama vala, vala 10, 10 off, né? Toda a linha de 10x suited, enquanto o cara não tem tipo 9x off, não tem tantos 9x suited, não tem tantos 8x suited, então ele vai te dominar menos quando você tem 8-4, né? Do que quando você tem vala 4. E estar dominado aqui nesse spot com um risco premium tão relevante é muito ruim, porque pode te custar bastante dinheiro. Então é sempre bom vocês estarem fazendo essa relação de como o meu range de defesa interage com o bottom do range de open que eu estou projetando do vilão, e como isso vai fazer com que quais são as partes do range que eu vou ter que foldar mais ou menos, né? É por isso que o vala 10 off folda, mas o dama 10 off não, por exemplo. O Wise 5 off também não folda, né? Aí eu acho que essa é uma boa maneira de vocês... É uma boa técnica para você conseguir entender onde que você vai defender e onde que não, né? Ali eu não avaliei muito o range de tribet, mas eu acho que o range de tribet é bem padrão, né? Ele já tá dando uns shows ali, o Wise suited, Wise rei off, dama dama, um rei dama suited da vida, mas o tribet range, como o risk premium é muito alto, tem um cara muito short, né? Fazendo com que o risk premium fique mais alto, a gente não quer nem dar tanto tribet call com dama dama, né? Então ele vai mais rei rei, Wise rei suited, e os tribets bluff vão ser bem blocked heavy, basicamente com alguns X off aqui e alguns rei, um pouquinho de rei X suited. Aí tem duas maneiras que eu vejo da gente construir esse range de uma maneira facilitada, né? Ou você randomiza uma frequência que seja compatível aqui com esses combos, ou você escolhe os combos específicos e vai cheio, né? Por exemplo, o Wise 5 off tá tribetando bastante, o Wise 4 off tá tribetando bastante. Dá pra tribetar os dois cheio e deixar de tribetar esses aqui, sabe? Tipo, e só defender isso aqui, por exemplo, o Wise 9 sempre só defender. Eu acho que é uma maneira boa de você conseguir simplificar as estratégias e conseguir alcançar as frequências determinadas aí. Em game mesmo dá até pra ir um pouco mais wide. No caso do uma FT, dependendo de contra quem você tá enfrentando, né? Porque aí se o cara abre menos que 16, a gente vai ter que querer tribetar menos. Se o cara abre mais, né? Se o cara é meio abusado, ainda tá abrindo os reis 7 suited, abrindo full aqui nas Broadway off, aí dá pra dar uma abusada com tribet contra ele. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Uma sequência aqui nessa mesa final. Dama 10 parece um open padrão. Essa mão aqui pode tribetar em alguma frequência, né? Geralmente em FT vai ter menos flat, principalmente quando tem um risk premium desse mais elevado assim, né? Com alguém tão short. Então acho que... Não que ele não vá ter flex aqui, né? Mas eu acho que ele vai ter um pouco mais de tribet ou fold, né? Eu acho que os X suites ali entre As 2 e As 5 geralmente chovam. Esse aqui pode chovar ou pode tribetar, né? Talvez os que venham mais para cima, que não seja um rechove tão bom, nem um tribet nem goste tanto de dar tribet fold, tipo um As 9, já pode ser um bom flat, até porque joga muito bem contra o range de open aqui, que não vai ser tão tight assim, visto que ele está cobrindo todo mundo, né? Vai depender de como esse cara joga esse spot também, porque vai ter uns caras que vão ter alguma estratégia um pouco mais polarizada, tem alguns open shoves, né? Por causa dessa pressão aqui, cobre todo mundo, o stack efetivo é 25, às vezes ele pode criar um range de open shove ali, o que eu acho razoável, mas não me agrada tanto assim. Eu acho que em game a galera joga pior contra raise flush não all-in, porque tribeta menos, principalmente tribets não all-in. E em alguns spots contra open shove os caras pagam um pouco mais, porque imagina que essa mão, por exemplo, seria razoável para open shove. Imagina que ele dá open shove e esse cara aqui, que tem uma pressão muito grande sobre ele, com 3 caras menores, vamos dizer que a pressão para ele aí vai ser uns 15%. E aí acaba que ele deveria pagar tipo, com range muito tight, eu diria aí, sei lá, as vala suited, as dama off e 9-9, mas aí o cara tem 7-7 e paga, sabe? Algumas vezes eu tenho os caras que pagam 7-7, 8-8, e aí acaba que para a estratégia do open shove fica muito ruim,
né? Você começa a perder muito EV porque o cara tá meio que te carregando pro buraco junto. Então eu costumo ter cautela nos stakes mais baixos, né? Os mid ou stakes, porque a galera acaba pagando um pouco mais assim, baseado em chip EV. Vamos tentar achar alguma coisa parecida aqui no GT Wizard. Eu acredito que eu não rodei esse spot. Eu tava mais focado em ver as defesas de Big Blind. Na verdade eu rodei esse spot. Rodamos esse spot. Vamos lá. E aí vamos logo confirmar o Risk Premium para ver se está uns 15% mesmo ali pro Small Blind contra o Cutoff. Small Blind contra o Cutoff está 13%. Aproximação boa ali. O Big Blind está um pouco maior, né? Que é um pouco maior ali. Aqui nesse caso eu não dei a opção para ele chovar, né? Eu botei ele só dando Raise Machine não Inca, que eu acho que acontece na maioria das vezes, mas ele tinha um pouco de chove antes de eu excluir essa opção, né? Tinha um pouquinho, assim, mas quase nada. Né? E aí vocês percebem aqui que ele pode abrir mais do que o button. E o button ali com 20 blind já começa a ter um pouco de chove. Mas basicamente ele pode abrir um pouco mais que o button por causa do risk premium, né? E aí bem blocker based, ó. Vai bem blocker, mais blocker assim um range, né? Ele não vai tanta suíte de connect, vai mais blocker, principalmente quando o stack efetivo é tipo 25, né? E aí contra esse raise dele, vamos ver como é que o Small Blind joga. Ele tá chovando, tribetando aqui e não tem flats, né? Eu achei que teria um pouco ainda ali, com algumas mãos como o As 9 Suited, As 10 Suited, né? Algumas Broadway Suited aqui. Mas o risk premium é tão ruim, o range do cara tá um pouco wide e ele basicamente quer negar a posição, tentando enxergar alguns motivos que ele possa estar indo mais uma estratégia assim. Mas é basicamente porque o cara pode se aproveitar muito como imposition, né, do risk premium e expulsar muito ele do pot, né? Porque aqui se a gente, por exemplo, se a gente olhar aqui o call, e aí o Big Blind folda, e aí você vê que o off, fold, então a average de bet aqui não tá tão alto não, acho que ele betaria bastante, né? Mas enfim, aí eu acho que também é porque não tem um range de flat, né? E aí ele não tá betando porque o range de flat dele é basicamente as valete e as 10 suited, então faz sentido ele não beta tanto. Mas supondo que ele tivesse um range de flat, ele provavelmente poderia betar bastante, né? Como imposition. E aí faz com que o Small Blind não consiga realizar tão bem a equity de mãos muito boas, como Rei Vala Off ou Dama 10 suited, mãos assim. Então acaba sendo um spot mais de 3-bet ou fold mesmo. E aí pra gente dar uma olhada aqui na defesa do Big Blind, né? Lembrando, o spot é esse aqui, tá? O spot é esse aqui, então a gente vai já viu que o risk premium para ele é uns 13%, né? E ele vai acabar não defendendo muita coisa off, tem que foldar uns bottom suited, né? E aí aqui a gente pode tentar fazer a relação de novo com os bottoms, né? Qual é o bottom aqui do cara? Olha o bottom do cara lá. 8x suited, um pouco de 9x suited, né? Um pouco de 9x off. E aí quais são as mãos que o Big Blind folda? 8, 9, 8, 7, né? São as mãos que acabam sendo mais afetadas porque estão dominadas mesmo pelo bottom de open range. Então tá dominada por basicamente todo o range do cara, né? Então dá pra gente sempre estar fazendo essa correlaçãozinha aí para entender onde tem que foldar mais, onde tem que foldar menos. Obviamente que aqui o cara que o top tá abrindo 30 e poucos por cento, a gente não vai foldar tanto quanto aquele spot que a gente viu contra o TG, né? Por razões óbvias, mas pra gente ter essa noção ali, né? Ó, o 7x off aqui é onde já folda demais, por quê? Porque os bottoms estão no chat 7x suited, né? Onde ainda tem alguma proporção aqui relevante. Beleza? Então bora. Será que ele puxou a barra? Eu acho que ele vai foldar. O Dama Vala a gente viu que é um óbvio flat. Aqui tanto faz, né? Você bet ou check back, ele não vai ter muito 6x off para começar, né? Então, ele vai ter bastante 6x suited, ele não vai ter ainda vantagem de nuts.
Os stacks deles estão próximos, então por causa disso eu acho que ele deveria ter um pouco de check, mas ainda assim ele cobre e ainda assim tem um cara short, então esse cara não tem tanto incentivo de estar dando check raise aqui, o que faz com que a gente possa se abetar um pouco mais. Essa categoria de mão eu acho que pende um pouco mais para check, ainda tem um pouco de valor de showdown, tem duas overs, tem backdoor, né, de flush, não gosta muito de tomar check raise bet turn. A gente pode tentar dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Eu não lembro se eu... Será que eu rodei o pós-flop dessa mão? Eu rodei alguns pós-flop, mas eu acho que dessa mão eu não rodei não. Posso deixar rodando aqui pra gente dar uma olhada, né? Tá, vou criar pós-flop. Pra quem não sabe como que faz aqui no HRC, aí é 6-6 e 3 de copas. Vamos confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai criar aqui rapidinho, vou deixar rodando. Tem que rodar full tree. Deixa rodando e a gente volta ali e vê como foi jogada, e posteriormente a gente volta aqui para uma análise de pós-flop para entender como está a dinâmica de c-bet, etc. Essa mão aqui me parece uma continuação contra um size pequeno, ele pode dar check call, check raise, né? As tendências assim em termos para a gente escolher que tipo de mão dá check raise, né? As tendências é que a gente usem as mãos mais de bottom para dar mais check raise e as mãos mais up para dar mais check calls, por razões onde é meio óbvio, né? Que é tipo as mãos mais up, elas têm mais valor de showdown e dominam um pouco mais dos bluff do c-bet range, e as mãos mais down conseguem fazer foldar mãos melhores, né? Tem mais mãos melhores para fazer foldar. E aí só pra gente entender aqui quais seriam essas mãos, né? Ele vai dar mais check raise com dama 9 com uma de copas, dama 8 com uma de copas, ou 10 e 8 com uma de copas, né? E as mãos que tem ali duas de espadas, ou sei lá. Até o próprio rei 7 ali, que bloqueia um pouco mais de continue range e tá um pouco mais down assim, no range para fazer foldar mais mãos no range do imposition do que o dama vala ali, que ainda tem duas overs, ainda consegue realizar um check call. Então acho que esse é o tipo de combo que, na minha experiência, eu vejo que vai dar mais check call do que check raise. Não exatamente mais check call, né? Mas mais check call do que esses que estão um pouco mais para baixo. Mas aqui, se ele acreditar que o cara vai estar overfoldando nesse spot, ou que ele está abrindo wide demais, né? Porque se o cara está abrindo wide demais, imagina que é um cara que é mais agressivo. Ele vai estar abrindo mais wide do que deveria, então ele vai ter mais autofolds, né? Acabou dando check raise. Esse aqui me parece uma defesa óbvia, né? Essa carta é melhor para o Big Blind. A gente pode dar uma avaliada no range dele mais uma vez, né? Ele vai ter mais straights, ele vai ter mais mãos que conectam ali com essa parte suited, né? E dá vantagem para ele isso. Continua betando, essa mão acaba sendo um autofold aí nesse turn. Molha a garganta. 2-2 me parece um limp padrão. Talvez essa seja uma situação onde ele vai só limp range aqui, né? Porque tem 1, 2, 3, 4 caras menores. Ele é praticamente o segundo em fichas, né? Quase junto com o Pads aqui, com 33 blinds contra o chip leader. Então o risk premium dele aqui é muito, muito alto. Eu diria que é tipo uns 20%, né? E aí quando a gente pensa que o cara precisa de 20% a mais de equity para ir para o chão, isso é muita coisa. 20% é muita equity, galera. Então acontece que pouquíssimas mãos no range dele vão ter equity necessária para dar raise e for bet shove. E aí isso faz com que a frequência dele de raise diminua muito. E como ele quer dar no small blind, tem um preço muito bom, ele quer dar um RPIP elevado, digamos assim. Então acaba que em vários desse tipo de spot acabo preferindo por ir limp range e dividir o range só tipo contra o ISO já, né? A gente pode tentar dar uma olhada aqui, achar alguma coisa. Onde o small blind tem 30 e poucos blinds, é coberto pelo big e tem um monte de gente short. Acho que isso aqui tá bom, né?
Não é exatamente... aqui é segundo contra terceiro, mas tem 4 caras mais shorts. Acho que faz um bom serviço. A gente pode olhar o Bubble Factor primeiro, né, os primos, para começo de conversa. A gente vê aqui, ó, Small Blind contra Big Blind 17%, né, e Big Blind contra Small Blind 14%, então ele também não vai ter tanto incentivo assim. No caso onde ele tá ali chip leader, isso vai aumentar um pouco essa distância, né? E aí ele vai poder botar um pouco mais de pressão. Vamos ver como é que ele vai jogar. Tem pouquíssimo raise aqui, né? Com um risk premium de 17, então se a gente imagina que o risk premium é um pouco maior, a frequência de raise, a frequência de raise ela já é muito baixa, né? Se ela já é muito baixa, eu acho que já dá até para simplificar aqui, meio que dar limp range e limpar um pouco mais aqui, né? Conseguir limpar um pouco mais de mãos. E aí o 2-2 tá dando um limp raise aqui nesse caso, e aqui ele vai estar dando 32% de raise. E aí agora, como ele tem um range forte, né? Então ele começa a splitar um pouco mais. Limp raise aqui, mas já dá bastante fold. Limp fold dá muita combinação suited, limp fold dá muita combinação off também, né? Até os da dama 8 off ali, que eu acho que é onde a galera vai ter um pouco mais de dificuldade de foldar, mas principalmente nessa parte aqui. O Vala 2 off me parece um ISO bem padrão, né? A gente já acabou de ver aqui. Né? Essa parte aqui, 2x off, 3x off, vai estar isolando bastante. 2-2 pode dar call. Que seria o que faria aqui, não tem par chovando. E por que não tem par chovando, que é uma coisa que é bem diferente de XPV, né? Porque se a gente comparar aqui, por exemplo, pegar os mesmos 35 blinds por XPV, vamos dizer 30 blinds, que vai ter um pouco mais de chove, né? Já vai dar bem mais raise, né? Óbvio. E aí os pares jogam muito de chove, né? Por que os pares jogam muito de chove aqui, mas não jogam aqui? Né? Essa é uma pergunta interessante. Por que aqui fica bem mais blocker, né, do que aqui? Óbvio que aqui as blockers também ainda chovam ainda, mas aqui os pocket pairs eles chovam bastante. Porque nesse caso os pocket pairs eles estão bloqueando muito mais raise folds, né? Porque vai estar bloqueando mãos como essas mãos aqui, né? Que estão abrindo e foldando bastante. E não bloqueiam calls, né? Não bloqueia raise call de Ice Vala, não bloqueia raise call de Ice Dama Off, ou de, né? não bloqueia as raise call aqui. E quando toma call, acaba tendo uma equity muito, muito baixa. Por quê? Porque se a gente pegar aqui no XPV, ó, como ele está dando mais open, por exemplo, está dando open de 5-5, e aí ele chova lá, o 9-9, ele está tomando call pior, tá fazendo foldado, mas ele está flipando uma frequência bem maior, né? E aqui, nesse caso, né, quando ele chove aqui, a quantidade de call como é bem menor, então você vai ter uma equity muito pior contra esse range, sendo que você bloqueia fold e desbloqueia call, né? E aí se a gente colocar na equação que às vezes o cara vai pegar o Ice Vala suited e vai dar call, ou o Ice Vala off, achando que, enfim, que é bom o suficiente, mesmo numa situação de CM, isso vai fazer com que os seus pocket pairs fiquem ainda piores. Então os pocket pairs em geral em situações de pressão alta de CM, como mesa final ou até situações de bolha, ou até algumas situações assim de semifinal que a pressão não é tão alta, mas em alguns spots ela já vai ser alta o suficiente, eles perdem bastante em valor, né? Assim como os suited connectors perdem valor para open, os pocket pairs perdem valor para ser limp chove, às vezes rechove. A gente vai olhar bastante isso em alguns outros spots aqui, por exemplo. Sei lá, o TG abre aqui, e aí o small blind aqui com 30 e poucos blinds, tipo, nunca vai ter esse chove aqui. Por exemplo, aqui ó, não vai ter tanto pocket pair, não vai chover tanto esses pocket pairs aqui. Esse spot aqui não é o melhor para fazer isso. Vamos pegar aqui por average aqui, sei lá, average de 25. Aqui vai ter bastante, ó. Aqui o top abre. E aí você percebe que eles vai muito mais blockers, né? Muito mais as brothers, muito mais as X-suited do que quantidade de pocket pair. Aqui eu acho que os pocket pairs vão todos porque são só 12 blinds. Mas enfim, vocês entenderam o ponto, né? Então acaba sendo mais limp call. Acho que aí é uma continuação ainda, né? Ele não vai ter tanto check raise porque a gente precisa lembrar que
Big Blind, ele vai ter uma quantidade de 3x off maior, né? Então ele tem uma vantagem de range aqui. A gente pode pegar aquele spot lá. Cadê? Qual foi o spot que eu peguei ainda agora? Se eu voltar aqui, ele vai. É esse aqui, né? Call, raise, call. Aí aqui eu vou solvar por XPV no caso, né? No pós-flop, não tem esse aí no pós-flop. É só pra gente entender como que esses ranges vão interagir naquele flop, né? Que era 10, 3, 3. Isso, 10, 3, 3, 2 de paus. O outro não importa. Aí a gente pode vir aqui em ranges e entender quem tem mais equity, né? Ó, quem tem mais equity é o Big Blind, é o Small Blind, porque o range dele é bem mais tight, né? Que tem muita porcaria. Só que quem tem vantagem de nuts, como vocês podem ver aqui, é o Big, né? Porque a quantidade dele de 3x off é muito maior. Ó, vantagem de nuts, né? Ele tem uma quantidade de mãos que tem equity 80% ou maior, muito maior do que o Small Blind. Isso vai fazer com que, mesmo com uma vantagem de range em geral, o Small Blind queira jogar de uma maneira mais cautelosa, né? Nesse SPR, aqui mesmo aqui em XPV. E aí, se a gente quantificar o Risk Premium, que a gente viu que era 17%, imagina quão mais cauteloso ele vai ficar, né? A gente percebe aqui que o Big Blind tem muito mais full house, trinca, overpair. E é isso. E aí vai poder se betar bastante. Eu acho que esse é o tipo de spot que a galera se beta bastante aí, sei lá, 25%. Foi isso que o Darwin fez, né? E aí ele vai estar se betando bastante. E aí mesmo aqui, ó, aqui, lembrando, aqui tá 100 CM, onde o Small Blind tem uma desvantagem de risco. E mesmo assim ele tá, por causa da desvantagem de nuts, né? Ele tá dando muito pouco raise. Agora imagina com ICM como ele deveria jogar, né? Ele deveria jogar bem mais cauteloso que isso. Ele deveria floatar menos com, tipo, dama 8 de espada, por exemplo, ou dama 6 de espada, né? Essas mãos assim mais especulativas, ele deveria floatar menos. E ele deveria dar bem menos raises porque ele não tem tanto 3x. E mesmo considerando que ele tem overpairs aqui, né? A gente vê que ele não dá tanto raise. Se a gente editar esse spot e assumir que o cara vai pegar dama-dama e vala-vala e, sei lá, ter menos 10-10, a gente já consegue ter uma noção que só a ausência daqueles 8 combos ali, 8 combos fortes, né, no caso por imposition, vai fazer com que ele queira dar ainda menos raise porque ele tem ainda menos mãos fortes para. Aí o imposition pode se abetar uma frequência um pouco maior e agora a frequência de raise naturalmente diminui. Então talvez esse seja um spot com esse risk premium aqui, né, a gente tem que sempre estar pensando nisso, galera. Como que está o risk premium e como eu vou precisar de muito mais equity e como que isso vai impactar nas minhas estratégias, porque a sua estratégia ela é sempre construída a partir do montante de mão de valor que você tem, certo? Então aqui é mais check call mesmo. Agora o Darwin tem uma oportunidade de second barrel, ele tem uma frequência de AX bem maior, né? Uma frequência de pares entre o 10 e o AS bem maior. Ele não vai ter uma frequência tanto de flushes, mas ele tem uma frequência de 3x bem maior, que é ainda bem relevante, né? Ele acabou dando check. Eu acho que a mão dele era boa para se betar outra. Ele tem um 2 que desbloqueia fold, né? Nesse caso aqui ele bloqueia bastante fold, né? Porque é o 2-2, mas especificamente esse combo. Se a gente pensar no overall range do Small Blind, ele desbloqueia muito fold, que são mãos mais de meio ali, né? Alguns pocket pair de meio, algumas mãos que são floats no flop, que vai estar mais conectada com tipo uns valete 9 de ouro, dama vala de ouro, né? Mãos assim. Então ele desbloqueia essas mãos, ele bloqueia flush,
né? Ele ainda tem draw para superar 10x muitas vezes. Ele consegue colocar muita pressão em 10x e pior, indo pro river, né? Dependendo do river, óbvio. Agora esse par foi anulado. Eu acho que ele tem um blefe meio que mandatório aqui. Ele desbloqueia alguns check back fold pro river. Mas eu acho que tipo, ele não nem negócio muito de desbloqueio aqui não. Ele tem um par anulado, ele tem que blefar e acabou. É isso. Ele acabou blefando. Passou. O Ice Rei vai ser um open óbvio, né? Eu acho que nessa situação onde esse cara vai ser o big, ele deveria quantificar, né? Colocar isso na equação do EV futuro ali. Então ele deveria abrir mais tight assim do que supostamente deveria, na minha opinião. Então, no hijack, numa situação como essa, a gente já viu que situação de cutoff que estava abrindo um range de 20 e poucos por cento, eu diria que ele deveria estar abrindo tipo uns 18, entre 18 e 20%, eu acho que tá bom. Isso também a gente tem que colocar, meio que até numa equação imaginária, né? Do que a gente pensa em como esse cara vai jogar, porque se eles jogarem mais agressivo contra o nosso Open, né, ou mais agressivo pós-flop contra a gente, se for um cara mais agressivo, acaba dificultando um pouco de realização de equidade de bottom, certo? Então acaba que abrir mais tight parece a melhor opção. Com todas as informações, com todos os fatores que a gente tinha em mente aqui. Próxima mão. Acho que a próxima mão é essa que eu rodei. E aí, como é que vocês jogam aí? Acho que pro Peds é um chove padrão, né? Acho que eu chovaria talvez Vala-Vala, Dama-Dama, talvez um... Eu acho que Dama-Dama não quer dar tribet call aqui nesse spot, né? É uma pressão relativamente alta. A não ser que você ache que o cara vai pegar vários pares piores e chovar em vez de sofletar, né? Ou que ele vai chovar numa frequência maior do que deveria, o que eu duvido, né? Pela experiência que eu tenho aí com simulações de ICM, eu duvido muito que tenha muita gente que chove mais do que o equilíbrio, né? Mais do que o robô, né? Então, se o cara não vai chover tão mais, a gente não tem muito por que induzir tanto nesse tipo de spot, né? É melhor chovar e fazer ele dar mais calls com 10-10 do que dar raise e ele só dar call com 10-10 e não chovar e acabar não chovando tantos X-suits que deveria contra o induce, né? E mesmo no equilíbrio, geralmente quando os caras, tipo assim, o equilíbrio chovaria bem mais X-suits, mas mesmo assim a gente não quer induzir tanto esse tipo de mão, tipo 10-10 Vala-Vala. Não nessas posições, né? E eu acho que o Ice Rei Suited é call mesmo e ele acabou perdendo um flip padrão. Mas vamos dar uma olhada nessa simulação aqui. Tá tudo rodado, galera. Essa é a mão 4. A gente dá uma olhada aqui nos Bubble Factors. Tá? Então o EP contra quase todo mundo ali contra os caras que cobrem ele é 13% ou mais, contra os caras que ele cobre ainda por uma vantagem não tão grande é 11%, e contra o Big Blind que está muito short é 3%. Então percebam que mesmo contra o Big Blind que está bem short, a gente tem um risco prêmio positivo, né? E no caso do Pets que chovou ali, contra o TG vai ser quase 9%, ele vai ter uma vantagem de risco, porque pro cara é 13%, né? É bem relevante a vantagem que ele tem de stack ali, de risco. E contra os caras que cobrem ele ali, a gente percebe que é bem alto o risco prêmio. Aí o cara vai estar abrindo aqui um range de 16%, né? A gente já viu alguns UTGs aí com esse stack cobrindo boa parte da mesa, a gente abre. Sim, mas é um range bem tight, né? Como a gente pode perceber. E vamos ver como é que o Small Blind vai jogar. Então o Vala-Vala não chove, 10-10 é só flat, ó, né? O Dama-Dama não está chovendo, está induzindo ali, a gente está induzindo Dama-Dama, Easy Rei basicamente, e aí tribetando bastante a X-Suited, chovendo alguns X-Suited junto com os Vala-Vala e umas Brother Suited ali, alguns poucos pocket pairs,
E aí a gente percebe que esses pocket pairs são geralmente esses pocket pairs que chovam nessa situação de CM são pocket pairs que estão se aproveitando da pressão para fazer par maior foldar, né? Nesse caso aqui seriam 77, 88, 99. Então são pares que fazem foldar melhor, né? Fazem foldar pares melhores e desbloqueiam fold, né? O que eu quero dizer com isso? Qual que é o bottom do range do cara? O bottom do range do cara é 10x, né? O bottom geralmente é da onde vai vir mais folds, né? Então 10x vala x, né? Os folds vão vindo aqui. O 6-6 desbloqueia essas mãos, né? Desbloqueia massivamente essas mãos. Então ele chova em alguma frequência, né? Aqui, porque ele vai fazer o cara foldar 10-10 as damas suited e desbloqueia os folds, fazendo com que a proporção de fold seja maior, né? É por isso que, por exemplo, ele não chova 10-10, mas chova 6-6. Né? Faz sentido para vocês isso? Tá. E agora aquela dúvida que eu queria tirar aqui era das vezes que a gente tribeta não all-in, né? Que o small blind tribeta não all-in, que na verdade, como que o TG vai jogar, né? Desses choves aqui que eu tô falando, então mesmo tendo esses choves, ele não está induzindo vala-vala, mas ele não espera que tenha tanto chove de pocket pair. Essas mãos geralmente ficam indiferentes, né? Então chove um pouco, mas folda a maior parte das vezes. Então ele vai começar a induzir somente se a gente acreditar que o vilão vai chovar mais que isso. Que o vilão vai chovar mais as dama off, que o vilão vai chovar mais as G-suited, mais pocket pair. E aí a gente está nesse spot aqui, onde o big blind tem 6 blinds, esse cara não é o menor, né? Ele está meio junto com essa galera aqui. Então é aquela coisa, a gente acredita que ele vai chovar mais, então a gente induz mais. Se não, geralmente não, né? Geralmente não vai acontecer. Então a gente acaba não induzindo tanto. Eu posso fazer um node lock aqui rápido, para a gente ter uma noção assim, como se o cara chova mais ou chova menos, né? Em termos de for bet, como que ficaria, né? Aqui obviamente ele está em tribet call com 10-10 mais, só que o 10-10 nem está tribetando tanto para começar. E o EV do call acaba nem sendo tão alto, né? A gente pode ver aqui, ó. Mas depois que ele tribeta, enquanto aqui ele tá... O EV deve ser bem melhor pro call, né? O EV do call ali é melhor do que o tribet. Tá. Vamos colocar o TG chovando um pouco mais aqui. Ah, o cara é agressivão, não gosta de foldar para tribet e tal, aquela coisa. Ele vai chovar aqui, vai sempre chovar 10-10, vai chovar mais 9-9, mais 8-8, mais 10 dama. E aí, como que fica? Vou deixar isso aqui locked. Provavelmente não vai demorar, porque é só um pontinho da game tree, né? Enquanto isso, a gente continua na saga aqui. Tá, acho que aqui é um open. Da aventura ali vai ser mais um flat. Principalmente quando tem esse cara. Acho que ele vai chovaria mais as mãos ali, tipo... A linha de 9x suited ali, uns 10 e 9, vala 9 suited, dama 9 suited, rei 9 talvez. Talvez um pouco dos 8x que não são AIS, que não domina tanto o range de open. Choveria alguns AIS suited baixo, uns pocket pairs de meio, ou os baixos que talvez façam rodar pocket pairs maiores. Nessa dinâmica de stack eu acho que não vai ter tanto pocket pair assim, né? Eu acho que os pocket pairs de meio gostam de fletar, os pocket pairs altos gostam de dar tribet, os muito altos gostam de dar tribet no all-in, ali os 10-10, 9-9 vão chovar sempre, né? E aí eu acho que os 6-6, 7-7, 8-8 só fletam. O mesmo serve para os AX, né? Essa dinâmica de você chova os mais baixos porque você desbloqueia a raise fold, você faz foldar melhor e você joga bem quando toma call. É a mesma dinâmica para os pocket pairs. Essa mão eu diria que é mais um flat. Com essa vantagem de risco sendo chip leader, eu acho que ele pode se betar bastante nesse tipo de board, uma frequência alta por size small. Essa mão acho que é close, né? Ele foldou bem rápido até, mas eu acho que essa mão é close. Ainda
domina bastante bluff, ainda tem backdoor, ainda tem ace high. Eu diria que é close essa mão aí. Tá abusado, mas é porque pode, né? Já deu um size up ali para conseguir uma full jacket maior. Interessante ver um cara do calibre do Pads aí fazendo esse tipo de adaptação. Aí acho que vai ser raise call padrão, né? O Grêmio acabou voltando um pouco. R7 acho que é close aqui, não sei se eu rodei essa mão. Vamos ver se eu rodei essa mão. Não rodei, mas a gente pode tentar sempre dar uma olhada aqui no... Agora tem 6, né? Final table, 6, o cara tá no cutoff com 15. Que é bom que o acervo é muito grande, né? Tem um cara chip leader. Ele é meio que o menor ali. Não, ele não é o menor. Mas só pra gente ter uma noção aqui. Ele já tem que dar pouquíssimo raise. Aí se a gente considerar que aqui nem tem um cara menor que ele já tá dando esse tanto de raise, então isso significa que aqui nessa situação ele deveria dar bem menos, né? Então talvez ele tenha que estar abrindo só, tipo, pô, Rei 9 suited, Broadway suited, evitar essas Broadways off. E acho que o range de chove vai ser parecido, né? Vamos ver se aqui já rodou, né? Pô, loquei aqui. Que viagem, velho. Não era pra ter locado essa aqui. Era pra ter locado só o 4bet. Vou ter que rodar de novo. Beleza, vamos lá. Isso aí óbvio não é open. Essa mão pode ser limp ou raise. Agora ele cobre, né? Mas ainda assim ele não tem tanto interesse assim. Poderia dar um bet aqui por valor e protection. Não, mas deixa eu check ok. Aceite a call. Olha. Isso aí vem silencioso. Agora o Dark está polarizando um pouco mais o range dele, né? Polarizando assim no sentido dele não vai ter simplesmente mãos que não tem nada ou 10x+, ele ainda vai ter uma pá de 8x, ele está betando 8,2, né? Então acaba que o cara que está out of position, obviamente tem duas opções aqui, né? Que é raise ou call. E aí eu queria comentar alguns fatores que eu consideraria para tomar minha decisão, né? Seria qual que é o incentivo desse cara betar river com 8x e qual que é a frequência dele, e principalmente qual que é a frequência dele de bluff pro river, né? Se ele é um cara bem mais agressivo, que vai blefar bastante, eu tô esperando isso, eu acho que a gente slow player mais. Se ele é um cara normal, né? O que eu quero dizer normal, assim, tipo um reg com frequências normais, que não vai over blefar, que na verdade vai under blefar, que o 10x vai entregar o dinheiro de qualquer jeito, então daí eu já prefiro o raise. E aí, mas tu nunca slow playaria essa mão? Eu acho que eu slow playaria bem menos essa mão do que um 10x, tipo um 10 e 9, ou um 10 e vala, ou um 10 e dama. Por quê? Porque essas mãos, elas bloqueiam mãos que vão me dar o dinheiro todo. Porque quando você tem 5-5 e ele tem um 10x, você vai ganhar o dinheiro, né? Você vai achar pouquíssimos caras que vão foldar o 10x aí. E quando você tem o 10, pô, 10 e 9, ou até um 10 e 7, você bloqueia muito o Vala 9, que são mãos de continuação, ou 9 e 7, que são mãos de continuação contra o check raise. E você bloqueia também o próprio 10x, né? Ele acabou optando por slow playar e não vai ganhar tanto dinheiro por causa disso. Não que ele fosse ganhar dinheiro do 8 e 2, né? Provavelmente o Darwin foldaria. Mas do overall range do imposition ele vai ganhar menos dinheiro. Essa mão open. O Grêmio tem uma defesa, mesmo contra esse range. Acho que vai ser um c-bet mais
Não precisa ser grande, né, em relação ao pot por causa do stack do cara, né? Então acho que 1/3 ainda é um bet meio grande, assim. Tá, acho que aí é raise, chove e fold, ou ele pode chovar reto, né? Acho que essa mão é uma boa mão de chove reto. Esse spot aí. Voice rei, eu acho que tem que dar call. Ele, pelo visto, não acha que é tão simples assim. Lembrando que tem muitas emoções envolvidas, né? Eu tô aqui olhando de fora, então é mais fácil. Mas eu acho que o call é padrão. Nossa. Foi punido pela tancada, será, galera? Tá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Eu não rodei esse spot também. Não achei que fosse necessário, mas eu acho que é meio bottom do range dele aqui. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa parecida. Split é no button, com 50 e alguma coisa. E o cara tem 17 no big. Deixa eu procurar pelo big, né? 17, 17, 16. Vamos ver essa aqui, ele tá chovendo 24. Ele vai chover bastante essas mãos. E o cara tem 16 no big e dá call aqui com as 10 off. Óbvio que nesse spot aqui é diferente, porque tem um cara com 8, né? Aqui não tem. Ah, aqui tem um cara com 8. E aqui os caras estão bem mais próximos, né? Então a tendência é que aqui esse range seja mais wide, né? Do que aqui. Por quê? Porque aqui a vantagem de risco do cara que tem 24 contra o cara que tem 16 não é tão grande assim, né? A gente pode ver que o button contra o big blind está 8%. Se ele tivesse 50 blinds, como o Peds tem ali, esse risco diminui, né? Porque a quantidade de ficha do big blind representa uma quantidade bem menor do stack dele. Então o risco dele é menor, naturalmente, óbvio, né? Então esse risco primo diminuiria para ele, fazendo com que ele pudesse chovar mais wide, né? Então se ele pode estar chovando mais wide ali, então o Ice é ainda mais call, né? Basicamente. Porque se aqui ele já está dando call às 10, ali ele deveria talvez dar até um pouco mais. Eu fiquei meio surpreso de ver ele tancando aí. Pra ser bem honesto, vamos ver se aquele spot já rodou. Que é o spot do Vala Vala contra o cara forbetando um pouco mais, né? Aí ó, ele parou de chovar e tá induzindo mais aqui, é isso? Ó, começou a chover. Por quê? Porque se o cara tá chovendo a mais, ele vai preferir induzir o Vala Vala e isso vai fazer com que ele tenha menos chove. Porque se ele está induzindo o Ice Rei e Vala Vala, que eram as mãos que estavam chovando por valor antes, se ele está induzindo essas mãos, ele não tem como ter um range de chove bem construído, porque ele não tem mão de valor nesse range. Agora vamos fazer o contrário. Vamos dizer que ele não chove essas mãos. Né? Dizer que ele nunca chove essas mãos aqui. Essa mão aqui vai ser lá 30. Não chove essa. Vamos ver que ele nunca chove essas aqui. Agora ele é um cara que chova menos do que o equilíbrio. Que em geral para esses spots de 4bet é o que eu acho que a gente vai encontrar somente em mid e low stakes, tá? Aí vamos ver o que acontece. Daqui a pouco a gente volta para comparar. Aqui acho que é um shove ok. Esse call é close. Mas ele não domina muito esse range, né? Então, tipo, acho que é um risco grande aí pra ele. Vai enfrentar muito AX off e muito flip, né? A gente pode tentar dar uma olhada aqui. Aqui eram quantos blinds ali? 15. Tá. Vamos achar um small blind com 15 sendo coberto pelo big. Pronto. Aí tá chovendo muito essas mãos, vai chover bastante pouco de PAX off. E eu acho que o 4-4 talvez seja meio bottom ali. Ué, cadê? Tá dando bug. Vamos lá, GT Wizard. Coopera com nós, ó. Bem bottom.
Então, esses spots de muita volatilidade de EV, né? Tipo, vamos imaginar que o cara deixa de chovar o 8-6 suited, não chova a dama 5, não chova a dama 6. Aí, tipo, vai foder com essa mão aqui, entendeu? Então, geralmente, o interessante é ir um pouco mais pra cima mesmo. Principalmente quando você enfrenta jogadores que não são tão bons, não são tão bem desenvolvidos tecnicamente, né? Que é o nosso caso. Então, a gente tem que evitar dando os calls de bottom. Acho que o fold dele aqui é bom. Eu foldaria, no caso, né? Ele foldou. Tá, já rodou ali. E agora a diferença, né? É que a gente voltou a chovar, né? Mas agora tá tribetando muito mais. Por quê? Porque a gente enfrenta muito menos forbets. Se a gente enfrenta muito menos forbets, a gente vai querer tribetar muito mais. Então, um conselho para vocês, com os fields que a gente joga, é que vocês tribetem muito mais, mesmo de outras posições. Por quê? Porque vai ter muito menos call de forbet, muito menos forbet do que o equilíbrio, né? Então, mas a gente percebe que os ranges, né, ainda tem essa dinâmica de blocker, né? O ICM traz muito isso, né? Essa dinâmica de blocker, porque você bloqueia as mãos que te forbetariam, bloqueia as mãos de valor, bloqueia a continuing range, então isso faz com que a gente queira tribetar um pouco mais. Aí vamos dizer que esse aqui, não, esse aqui é contra forbet. Mas vamos dizer que ele paga um pouco mais. Pelo menos essas mãos aqui. E agora, a gente vai tribetar tanto assim? Acho que não. Acho que vai diminuir um pouco a frequência de tribet. Mas ainda vai tribetar mais do que estava tribetando antes. Então são essas mudanças, que parecem ser pequenas, que a gente vai adaptando contra estilo de jogador, tipo de perfil, ou tendências do field em geral, se você tiver uma noção boa. Mas a galera é menos agressiva em geral, então a gente pode tribetar mais. A galera dá um pouco mais de call do que deveria, então a gente chova menos os combos que são close, esse tipo de coisa, tá? São algumas adaptações que são bem necessárias aí. Agora ele começou a chover um pouco mais, mas ele está tribetando mais do que estava antes, bem blocker de novo. O 10-10 começou a tribetar mais, porque agora está tomando um pouco mais de calls de mãos dominadas, chovendo um pouco menos, né? Tá tomando mais call de 9-9, 8-8, 7-7. Então são algumas dinâmicas que você vai percebendo assim, in-game, o que você acha? O cara vai dar um pouco mais de call do que deveria. Eu acredito que em game, por exemplo, o field dá mais calls do que deveria por ICM. Então isso faz com que a gente tribete um pouco mais mãos por valor, né? Isso não quer dizer que o 10-10 vai sempre dar tribet call, né? Por exemplo, ele está dando tribet fold, porque ele não está esperando que o cara forbet chove tanto. Se o cara não vai forbetar tanto chove, o 10-10 ainda é tribet, porque ele joga bem contra o range de call, domina, etc. Mas contra o range de chove, isso a gente chama de valor relativo, né? O valor relativo do 10-10, que é um combo de bottom, o valor relativo dele é um valor bom relativamente ao range de call, mas é um valor ruim relativamente ao range de forbet chove. Tá? E aí aqui para finalizar essa parte do vídeo, galera, que já está passando um pouco mais de 1 hora, já às vezes fica um pouco cansativo, né? A gente vai voltar naquela mão lá que eu rodei o pós-flop para a gente fechar aqui essa parte, tá? Que foi essa mão aqui, né? A gente lembra que bateu 6-3-3, 2 de copas, esse cara CB2, esse cara deu check raise. Então vamos dar uma olhada na estratégia geral aqui. A gente percebe que aqui, a gente sabe que o risk premium é vantajoso para o TOF, né? Em termos de contra o Big Blind é 11 e o Big Blind contra o TOF é 13, então tem uma vantagem de risco aí, quase 14, vantagem de risco de uns 2,5 aí mais ou menos. Mas ainda assim é um board dobrado onde o Out of Position tem vantagem de nuts, né? E a gente já viu em outros spots que a vantagem de nuts, como que ela é relevante. Então acaba tendo uma frequência de check boa, ele protege um pouco a gente de check com os melhores pares, você beta os que precisam de mais protection, você beta um pouco mais polar, né? Betando um pouco mais de bottom e dando mais checks com mãos que ainda tem valor de showdown e ainda querem realizar. Pensando no Dama 10 de espada, por exemplo, que nem eu tinha dito, é uma mão de bastante check, porque não quer meio que estragar essa equity, certo? Do backdoor, que foi o que acabou acontecendo.
ele deu call e aí não conseguiu realizar bem a equidade dele, porque o cara deu check raise e barrelou o turn, né? Então a gente pode ver aqui que as mãos de espada, ó, por exemplo, sei lá, mesmo rei 7 de espada, os espada e espada sempre vão checar mais. Então isso é uma heurística, né? É um padrão que vocês já podem pegar aí. Quando você tiver esse backdoor, já são mãos que a gente prefere checar mais e betar as mãos que não ligam da bet fold, né? Que é tipo, vala, sei lá, no caso que ele tinha dama 10 ali. Pô, ele bet small com dama 10, o cara vai lá e dá raise, e aí o dama 10 dele, tipo, já folda reto, né? Não liga de dar bet fold. Então essas seriam as estratégias. E a estratégia do Big Blind aqui, né? Ele vai dar bastante call aqui com alguns floats, com flush draw, ele não floata tanto com backdoor. O Dama Vala, como a gente falou, né? Ele vai dar bastante check raise, mas tem alguns dando check call ali ainda, né? Meio que tá mixando, né? E aí, tipo, o Dama 9, por exemplo, já vai mais check raise ou check fold, mas o Dama Vala ainda dá um pouco de check call, né? Como eu tinha comentado ali. Beleza, galera? Então aqui foi PVSS para Poker Latina. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Essa foi a parte 1. Ainda vou trazer o restante dessa mesa final. Eu marquei mais várias mãos, né? Tem algumas mãos de pós-flop, tem pelo menos umas 20 mãos marcadas aí. Então talvez eu ainda faça mais alguns vídeos, né? Talvez 2 vídeos pra gente finalizar aqui. Eu acho que vai ter bastante exemplo de defesa de Big Blind. Vai ter bastante exemplo de pós-flop ainda, algumas mãos enfrentando tribetes, mas eu vou sempre estar trazendo essa dinâmica de entender, de conseguir projetar esse risk premium e conseguir entender como que a gente vai construir a estratégia baseada em alguns padrões, né? Algumas técnicas que eu fui desenvolvendo aí com os meus estudos. Eu já passei algumas delas para vocês hoje, como entendendo o bottom no range do cara, como a gente já projetou alguns dos risk premiums e como isso afeta as nossas defesas, e como tem alguns padrões assim de alguns spots que eu já vi várias vezes, por exemplo aquele do limp range do small blind com risk premium muito alto, ou o tribet, ou o range de tribet ou fold do small blind contra o cutoff naquele S6 suited, esse tipo de coisa, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Qualquer coisa aí, tiver qualquer tipo de dúvida, quiser trocar uma ideia sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto, eu estou aí a dispor de vocês. O canal no Discord está aberto ali. Quem não me tiver adicionado, quiser falar comigo, só adicionar ali. São super bem-vindos. Valeu? Valeu, abraço aí para todo mundo e GL.